Bom, vou começar aqui. Boa noite, pessoal. Sou Lando Nishida. Obrigado aí, primeiramente, por participar aí do webinar. Vou falar hoje sobre esse método Lean Tech Growth. A ideia é compartilhar, né, com vocês que estão aí na jornada de transformação, seja digital ou pessoal que está querendo aplicar, né, implementar alguma tecnologia, alguma inovação, digitalizar o processo de vocês. E ao final, né, para quem realmente quiser implementar, né, tudo que eu compartilhar com vocês aí, eu tenho algumas surpresas, né, comprometido em gerar resultados, que é o motivo pela qual eu estou fazendo essa live, né? Eu gostaria de ver resultados para vocês, não só, né, na empresa, aqui na PM Lean Tech, que a gente implementa isso em cada projeto, em cada desafio, né? A gente fala de desafios aqui. Então, compartilhar isso aí ao máximo com vocês e ver todo mundo gerando resultados também, né? E desenvolvimento profissional, obviamente. Ok? O motivo pela qual, né, eu fiz essa live. Bom, a gente abriu a PM Lean Tech, que é a empresa, né? A gente está hoje, a gente está localizado fisicamente aqui no InovaBra, né? A gente está aqui no Hub de Inovação e acho que é um local fantástico aqui, né? Inclusive, agradeço aí ao pessoal do InovaBra, que tem dado bastante suporte aí no nosso dia a dia. E cada projeto é um projeto, né? Então, a gente encontra vários desafios toda hora. Só que tem alguns padrões, né? Algumas etapas que a gente sempre segue, né? Ao longo da jornada de desenvolvimento, né? Dessas soluções. Normalmente, a gente desenvolve soluções simples de tecnologia dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, acho que é o normal, tanto é que a nossa promessa é, em 3 meses, vocês conseguirem já os primeiros resultados, né, com o método que a gente aplica no dia a dia, certo? Então, exatamente esse, né, o intuito, compartilhar com vocês, porque acho que ficando somente conosco, né, essa metodologia, ok, mas a gente identifica, quando a gente faz reuniões com os nossos parceiros e clientes, né? Acho que a etapa mais difícil é a etapa inicial de determinar qual problema a gente, né, todo mundo está querendo resolver, né? Qual desafio o pessoal está querendo resolver. Então, nessa fase inicial de definição de escopo, qual que é o objetivo, metas, que indicadores que a gente vai, né, acompanhar, como verificar se isso daí realmente, né, é sustentável, como escalar isso daí, né? Como escalar a ferramenta tecnológica que seja, como vender, né, essa ideia. Você pode ter uma ideia mirabolante, mas se não tiver o suporte, né, se você for da média gerência, a coordenação e quiser, né, vender essa ideia para a diretoria, os stakeholders, né, você não vai conseguir implementar, né? Então, acho que como estruturar isso daí para que você, que é de uma empresa, né, corporativa e tal, ter base, né, uma estrutura sólida para apresentar e falar, ó, o projeto é esse, tá, bem resumido, né, o que vai ser, por quê, né, e qual o resultado disso, o retorno disso, né, principalmente. Aliás, é um dos pontos que eu vou mostrar para vocês, como que a gente faz isso, né, o retorno sobre o investimento, sempre que possível, né. Às vezes é difícil obter os dados, mas a gente tenta facilitar esse processo para o pessoal que está dentro da empresa, né, ir atrás desses dados até para ajudar eles a fazer o projeto andar, né? Então, vou iniciar aqui mostrando, né, um pouco do que a gente faz, alguns casos, né, implementados, casos reais de implementação, e aí a gente entra no método Lean Tech Growth. Vou dar um overview, né, um geral, né, para vocês entenderem as etapas principais, e aí a gente vai entrando a fundo em cada uma delas. Tá? Tem uma pessoa que até perguntou, né, e essa metodologia aplica, né, no meu setor, na minha indústria, na minha área? Daí sim, né, tendo processos, você consegue otimizar os processos, fazer as melhorias e aplicar esses conceitos, fazer analogia, né, e ter diferentes exemplos e aplicar o conceito, o fundamento no seu negócio, né? Hoje a gente vai falar de estado ideal, tá? A gente nem está falando de estado futuro. Usar a tecnologia, né, para maximizar os resultados que você consegue no estado futuro. O estado futuro você chega até aqui, né? Com a tecnologia, o que a gente mostra com o método Lean Tech Growth é chegar num novo patamar, né? Maximizar seus resultados com isso, né? E aí,
a gente pensou, poxa, né, será que não tem uma maneira do pessoal vivenciar isso aí, experimentar como se o estado futuro ou o estado ideal estivesse bem na sua frente? E a gente acabou se especializando, né, principalmente, tá, nosso core business aí, em realidade imersiva, né, realidade estendida, realidade virtual, realidade aumentada, né, realidade mista. Inclusive, estou aqui com alguns aparelhos aqui, né, de realidade mista, por exemplo, e realidade virtual. E o pessoal vai percebendo, poxa, né, vai ficar assim, legal, bacana, né? Dá para imaginar, na verdade nem imaginar, né? Acho que é experimentar mesmo, você está imerso dentro desse ambiente. E isso daí é só um exemplo, né, de um projeto, né, eventualmente usando essa tecnologia, né, de realidade imersiva, num pontinho, né, num problema específico. Agora, a gente não está falando do método só para resolver problemas pontuais. Exemplos que a gente tem, né, até agora, muitas vezes são exemplos, né, de projetos que as empresas solicitam e pedem, a gente está com esse problema, pum, né, tá, a gente resolve. A gente quer fazer uma previsão de vendas, tal, pum, né, a gente implementa lá algoritmo, realidade, inteligência artificial, por exemplo, e pum, né, resolve o problema. Então, são bem problemas pontuais que vocês vão ver, né? Agora, no método, a gente quer compartilhar com você que, são pontuais, né? Como enxergar isso como um todo, né? Da empresa, um processo ponta a ponta, né? Desde a entrada do pedido do cliente ou de solicitação, tal, até você entregar, né, esse serviço ou produto para o cliente final, né? Fazer esse processo todo. E como enxergar todas essas melhorias ao longo desse processo? Por onde começar, né? Qual que é o prioritário? Como que eu vou medir isso daí, né? E dividir, né? A gente tenta, na medida do possível, com, né, o parceiro, a empresa solicitante, entender o propósito dela, né? Por que ela está querendo fazer essa transformação, seja digital, tecnológica, né, inovação, que seja. Então, vou mostrar para vocês o roadmap, né, como que a gente monta a estrutura, e eu trouxe aqui um exemplo, né, baseado em um caso lá nos Estados Unidos, onde a gente tem aí um roadmap de 5 anos, pelo menos, né? E como fazer? Quais são os elementos principais para você sair, né, daqui, pelo menos entendendo, ok, são esses elementos, e para conseguir esses elementos de traçar um roadmap, né, um mapa, um guia, né, ao longo dos 5 anos, para toda a minha empresa, né, para cada departamento, quem vai ser, quem vai puxar isso, como vai escalar, e tal. Então é isso aí que eu gostaria de mostrar, né, principalmente ao final. E para chegar nisso, a gente vai precisar seguir alguns passos, né, algumas etapas. E dentro dessas etapas, eu vou mostrar cada uma das ferramentas, cada um dos métodos, né, que a gente utiliza, e eu acredito que revendo essa live também, acho que vocês vão pegar insights, né, e tentar aplicar no caso de vocês no dia a dia. Perfeito. Esse daqui, tá? A gente utilizou aí a tecnologia aí de realidade aumentada, né? Para quem não conhece, realidade aumentada é aquela tecnologia onde você enxerga, né, objetos virtuais, né, no mundo real, né? Então, é como se você tiver uma câmera, por exemplo, aí você aponta, né? E do outro lado você a partir da câmera você consegue ver objetos flutuando, né? Que nem aquele joguinho lá do Pokémon Go, para quem tinha, né? Você, no campo aí na rua você enxergava aí os bichinhos, né? Bonequinhos. Então, qual que era o problema nesse caso aqui, né? Específico? É de uma fábrica, a planta fica nos Estados Unidos, né? Então, o operador, ele tinha bastante, o operador aqui da máquina, né? Que é uma cortadeira, o operador, ele tinha, né, ele colocava uma quantidade enorme de papéis, né, lâminas de papéis aqui em cima, e ele precisava de um esforço enorme, né, para empurrar até chegar na guilhotina. Tinha problema de ergonomia, né, de esforço, porque ele repete isso aqui o turno inteiro, né? Então, a gente projetou, né, em 3D, e basicamente isso daqui a pessoa a gente está conversando com o operador, né, e basicamente projetou, era um tablet no caso, e a gente projetou em cima da máquina qual que seria o suporte
né, que ajudaria ele a eliminar o problema de ergonomia, esforço e tal. Então, dentro, né, dessa plataforma aqui, tem os tubinhos aqui, né, as conexões, onde circula o pneumático, né, o ar comprimido. E aí, quando o ar comprimido sobe, o que acontece? Tem umas bolinhas, né, umas esferas, que elas sobem, e aí a pessoa consegue somente, né, deslizar com uma mão só. E aí esse bloco aí de lâminas de papéis, né, de papel, ela anda sozinha, né? Então, qual que é a vantagem disso daqui? Normalmente, o pessoal da engenharia e tal iria chegar, né? Faria todo o projeto, desenho e tal, não sei o quê, né? E manda fazer, testa, faz um protótipo, testa, e aí vê alguns erros, não sei o que tal, manda de novo, aí fica nesse vai e vem, né? Pode demorar semanas, né? Às vezes meses. Isso daqui a gente fez, né, um modelinho e tal, discutiu com o colaborador, o operador, né, que mexe nessa máquina, e logo de cara ele falou, olha, esse buraquinho aqui do pneumático, na verdade, tinha que estar do outro lado, né, porque o ar comprimido sai daqui. Então, maravilha, né? A gente ajustou, então, e entre outras coisas, né, dicas que ele deu assim, e em 20 minutos, basicamente, 20 minutos de conversa com o operador, a gente já fez todos os ajustes e ficou pronto o modelinho, né? Então, basicamente, no total aí de algumas horas, o projeto saiu, em vez de, né, descobrir isso daí depois de ter feito o protótipo e aí tinha que refazer, retrabalho, tal, né? Então, reduziu aí, em termos de lead time é o tempo, né, de duração total do processo aqui, no caso, de desenvolvimento de produto. Custo de implementação também cai, né, porque evita fazer esses vai e vens aí de projeto, e acabou com o problema de segurança e ergonomia da pessoa, né, isso aqui com a tecnologia de realidade aumentada. Tá? Isso aqui, assim, em termos de complexidade, não é alta, tá? Dá para implementar, super bacana. E aliás, com isso aqui, com as esferas, né, que a pessoa conseguia empurrar com a mão só, né, em vez de ter todo o esforço, tal, ajustar depois, na guilhotina, 70% de redução do tempo de ciclo, né, do processo. Então, ajudou bastante. Né? Isso daqui é um outro exemplo onde, com a realidade aumentada, o pessoal que trabalha em indústria aí deve, né, conhecer bastante as etapas de setup das máquinas, né? Então, esse daqui, também lá nos Estados Unidos, nessa planta, né, demorava, né, demorou aí a aprovação do layout, né, do novo layout aí para facilitar a utilização da máquina, né, durante o setup. O setup é a troca de produto entre, quer dizer, toda atividade, né, que você faz para trocar de um produto que estava em produção antes, né, aí você faz o setup da máquina e aí até sair o produto novo com qualidade, né, então esse processo todo. Então, aqui no caso demorava 1 hora, né, o pessoal parava a máquina, 1 hora para fazer o setup, e o que a gente fez? Isso aqui, ó, não sei se vocês notaram, mas aqui são objetos virtuais que a gente é um print da tela do tablet, né? E do tablet você consegue enxergar isso daqui, né? Essa plataforma aqui onde tem os containers, virtualmente. Ele fica projetado lá no chão de fábrica mesmo, né? Então, daqui do tablet, algo que não existe fisicamente, você consegue ver, né? E até o operador, né, ficou lá do lado para ver a escala e tudo mais, e como que seria, né, essa atividade. Aí depois aqui em loco, né, lá embaixo, a gente testou tal, e no final a versão final foi essa, né? Se vocês observarem, antes, ó, aqui era contínuo, né? Nessa versão final, a gente abriu aqui, por quê? Que aí a pessoa não precisava dar o contorno, né, inteiro até a parte de trás, né? Ela podia ir pelo meio com segurança, né? Então, isso aqui acabou reduzindo, né? Na hora a gente fez esses ajustes, né? Reduziu o lead time também, né? 34% de redução do tempo de setup, para o que era 1 hora, né? Reduziu aí um bom tempo. Outro caso aqui, uma cortadeira, né? Isso aqui era para fazer as operações padronizadas, né? Então variava muito o tempo de realização dessas atividades, né? A gente fez o trabalho aí
identificação aí dos tempos e tudo mais, e projetou aqui também em realidade aumentada como que seria, né, o novo trabalho padronizado, e a pessoa com a disposição das máquinas. Na verdade, como a máquina é grande, né, e fica difícil de locomover, antes a gente simulou como seria um novo trabalho padronizado, né, usando a realidade aumentada para o pessoal poder simular, né, aí. Então, também ajudou na ergonomia e segurança, redução tanto do tempo, né, do tempo total do processo, e custo, porque para ficar analisando, né, esses processos na unha, no Excel, com câmera e tal, na realidade aumentada, pum, você projetou lá, o pessoal já consegue ter uma noção de como que faria, né, as coisas. Redução de 25% em movimentação também, né. Outros. Esse aqui é interessante. Reuniões virtuais interativas, né? Então, a ideia disso daqui surgiu porque, bom, empresas têm, né, principalmente aquelas multinacionais, reuniões, né, internacionais. Então, esse aqui foi uma demanda também para pessoal fazer a reunião dentro desse ambiente virtual, multiplayer. Você consegue colocar várias pessoas aí dentro, né, e conversarem, e tem lá algumas ferramentas, post-it, tem um quadro branco, ou dá para colocar imagem, gráficos, tudo mais, dá para subir tudo lá e fazer a discussão, né? Então, ficaria algo assim com os avatares. Hoje a gente trabalhou, né, até hoje a gente tem trabalhado aí nesses avatares também. Hoje está bem mais assim, visualmente bacana, né? Acho que depois de alguns slides aí, acho que deve ter outros exemplos de avatares, que é customizável, tá? E você entra com esse avatar e realiza toda a reunião, né? Você consegue projetar PowerPoint lá na tela, Excel também, planilha, você consegue colocar, né, e discutir. Então, você tem maior interação e todo mundo consegue fazer de qualquer lugar, né, do mundo. Então, você reduz o custo também de implementação. Esse aqui foi uma aplicação aqui como se chama? Numa pós-graduação, né, que foi feito lá em Portugal. E a ideia era simular um ambiente de fábrica e fazer para o pessoal de Lean, aí, conhecem a ferramenta de mapeamento, né, do fluxo de valor. Então, a ideia era fazer o mapeamento do fluxo de valor, uma simulação dentro desse ambiente de fábrica, né? Em vez de ir para a fábrica fisicamente, o pessoal entrava nessa fábrica virtual e aí fazia o mapeamento, né, virtual aí dessa fábrica, e depois voltava para a sala de reunião. Inclusive, a gente usou aquela sala de reunião anterior, e o pessoal ia na parede, dividia em grupos, né, que nem como se fosse um workshop normal, né, físico, só que virtualmente, o pessoal pegava lá os post-its, que eram as ferramentas, já com os ícones do mapeamento, né, e fazia de processo a processo, identificando qual que era a situação atual, né, da fábrica, e fazer o mapa do estado atual aí. Então, aqui do canto vocês conseguem ver as pessoas, né, fisicamente lá na sala, né, da pós. Eu estava, na época, em Boston aqui, então eu estava falando, e o meu sócio aqui, colega, o Pedro, né, e a Fernanda, eles estavam lá em loco, em Portugal, em Lisboa, facilitando, né, o workshop lá em loco. Eu estava em Boston, e o pessoal também entrando via computador ou via óculos, né? São multiplataforma, né? O pessoal pode entrar de diversos dispositivos. Esse aqui é só o interior, né? Só para mostrar como que é o interior da fábrica virtual, né? E depois eles entravam aqui na sala e faziam o mapeamento, né? Então foi bem bacana, os grupos se dividiam e tal. E depois a interação foi bastante. Aqui dá para ver o pessoal que está entrando pelo computador, né, o pessoal que está no óculos. Então, todo mundo consegue entrar de diferentes dispositivos e interagir, né? Todo mundo escuta, fala, e eu que estava lá do outro lado, né, do Atlântico aí, conseguia também comunicar com eles tranquilamente, né? Então, redução de custo em termos de logística, né? A fábrica real em produção normal, sem necessidade de interrupção por treinamento. Então, imagina que isso daqui fosse uma fábrica, né, real, e fizesse um mapeamento em loco, né? Muitas vezes a gente acaba tendo uma interrupção, né, do processo, porque tem que abordar o operador, tem que conversar com ele, o que é bem rico também, né, fisicamente, mas aqui no virtual a gente consegue fazer não só isso, mas qualquer coisa, né, e a produção pode continuar, né?
Então, para quem faz mapeamento, sabe muito bem, né, as interrupções que a gente acaba fazendo aí ao longo do processo, né? Então, esse daqui foi para uma empresa, né, que trabalha na área de entretenimento. A gente elaborou, né, para dentro de um ambiente de um shopping virtual, né, com cinemas, com lojas, e a gente conseguiu gerar, né, um ambiente de entretenimento para que seja né, as lojas comerciais, o pessoal consiga, né, visitar, interagir lá dentro. Eventualmente as lojas, né, as empresas poderiam estar dentro dessas lojas virtuais, vendendo os produtos, dependendo do problema que vocês querem resolver, né? No caso aqui, a gente viu problemas relacionados a deslocamento, redução de custos, né? Ergonomia, segurança, e muitas vezes a gente recebe, né, demanda de empresas onde o ambiente de trabalho é bem, assim, envolve riscos, né? Integridade física. Então, no ambiente virtual é mais seguro e você consegue colocar todos os pontos chaves, né, para que a pessoa se prepare bem antes de fazer o treinamento físico, né? Então, você acaba se beneficiando em vários sentidos. Primeira etapa aqui de aquecimento, alguns casos, né? Agora eu vou entrar um pouco mais, tá, no método, tá, em si, do Lean Tech Growth. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui, ó, só um overview. Esse aqui é o conteúdo que eu vou apresentar para você na próxima meia hora aí, provavelmente, tá? Tem bastante coisa. Antes de entrar aqui, eu quero interagir um pouco com vocês. Uma rápida pergunta aí para o pessoal. E eu queria fazer, só para eu poder entender aqui a minha linguagem, tá? Tá, maravilha. Ó, aponta o celular de vocês aqui no QR Code, tá? E tenta responder essa pergunta, ó, qual o seu nível de conhecimento sobre a metodologia Lean, né, que é a base que a gente utiliza para ir para um próximo nível, né, para utilizar as tecnologias, né, e agregar ainda mais, né, valor e maximizar os resultados dos processos que já agregam valor, né? Para o pessoal que aplica, né, vocês vão tentar entender muito mais, ok, eu já aplico profissionalmente o Lean, né? Como que eu... e muitas vezes no nosso dia a dia, né, de quem aplica isso aí profissionalmente em empresas ou em outras empresas, né, ou na sua própria empresa, é o quê? Identificar, né, os desperdícios, reduzir os desperdícios, né, e buscar melhoria contínua, né, atacando os problemas, seja pontual ou seja sistêmico, né, que é muito mais eficaz, assim, se você tem uma visão do todo, né? Então, para esses casos, né, onde vocês já estão trabalhando aí na redução do desperdício, ok, qual que é o nosso próximo patamar, né? Como que a gente, com o método, né, como que vocês maximizariam os resultados que humanamente, né, tem um certo limite? Acho que esse é o ponto, né? E para quem tem a noção, eu vou explicar aí o que significa cada conceito, né, se for preciso, e ok, né? Legal, como que a gente chega nessa próxima etapa, né? E como que a digitalização, a transformação tecnológica aí, como que eu aplico isso, né? Como que eu começo, como que eu mapeio essa jornada, né? Legal, acho que deu para ter uma boa noção aí da porcentagem. Vamos voltar aqui então. Desse conteúdo aqui, como que funciona, né, o Lean Tech Growth? Na verdade, são algumas etapas, né? Eu vou dar um resumão geral, tá? O que é o Lean Tech Growth? Ó, de forma geral, tá? Lean Tech Growth, uma estrutura sistemática, né? Basicamente, a gente pegou tudo que a gente faz, a gente consolidou, né, num método, passo a passo, para impulsionar a transformação digital, inovação tecnológica, de forma o quê? Que não adianta você aplicar e acabou, né? A gente quer que isso se escale, né? Vocês gostariam que isso daí fosse algo escalável, né? Multiplicável, né? Que não dependa só de você, né? Senão você vai ter que ficar apagando fogo, fazendo sozinho toda vez. Não, que você consiga escalar isso aí dentro da sua empresa, do seu negócio. E tem dois fatores aqui principais, né? O que a gente fez basicamente? A gente pegou nosso background, né, da área de Lean Management, né, que a gente, né, eu já estou nesse ramo há mais de 20 anos, e a gente consolidou esse background de Lean Management com as melhores práticas de como implementar as tecnologias, né? A tecnologia adequada para o problema certo, no momento certo, né? No momento, eu digo, a maturidade, né, do processo da empresa. Então, não adianta aplicar isso daqui numa empresa que está estabilidade zero, tem bastante desperdícios, tem, né? Então, dá para aplicar, mas você tem grande risco de
automatizar ou colocar tecnologia em algum desperdício, né? Que acho que primeiro precisa ser eliminado ou trabalhado nela para depois você deixar somente um processo mais, né, que agregue valor, né? E aí, nesse processo que agrega valor, como que você consegue maximizar os resultados, né? Humanamente, como já disse, fica um pouco difícil, né? Chega um limite. Então, como maximizar isso daí, tá? Então, a gente tem esses 3 pilares, né, do Lean Tech Growth, do LTG, né? O Lean em si, então quem não aplica ainda, seja no seu negócio ou na sua empresa, é interessante vocês estudarem ou procurarem por isso, né? Tem, depois posso até recomendar aqui, né, um caminho, junto com a tecnologia, né, e tornar isso escalável. Aqui, a parte do Lean Tech Growth. Primeiro, tem a questão do lançamento da estratégia de inovação, né? Como é que você vai vender esse projeto? Qual que é o propósito, né? Até para se alinhar com a alta direção, né? Estruturação, depois, para mostrar isso daí, né? Como que você vai mostrar esse roadmap, essa estrutura, né? Roadmap da jornada tecnológica, né? Qual que é a sua proposta? Então, aí, quais são as metas prioritárias, né? Qual que é o norte aí do estado ideal, né? Estado da arte que vocês desejam atingir, certo? Como que você implementa, né, essas ideias disruptivas, as inovações, né, a transformação, né? Quais são essas transformações, as ideias transformadoras, né, para atingir esse estado ideal? Né? E como que você implementa isso? Né? A gente utiliza também o conceito da metodologia ágil para fazer os ciclos, né, de implementação, bastante testes, experimentação, aprendizado e fazer esse ciclo, né? Consolidar, né? Como consolidar isso daí, né? E ter a sustentação, né? A base para melhoria contínua, né? Sustentar, padronizar e ter, né, um ecossistema de inovação escalável, ou seja, não depender somente de você, né, de vocês, mas a empresa como um todo conseguir escalar isso daí, né? Todas essas ideias disruptivas e inovação, né? E na parte de escalabilidade aí, como gerir, né, esses talentos inovadores, replicação do método, né, como replicar isso aí, então a preocupação em não só depender de algumas pessoas, né, mas ser realmente escalável, né? Como otimizar esses processos através dos agentes de mudança, né, acho que são as pessoas chaves, aí você gera mais projetos inovadores e isso daí vai se multiplicando, né? Você consegue escalar através dessa capacitação aí e criação, né, ou geração de vários multiplicadores aí, certo? E aí, né, habilitação de soluções disruptivas escaláveis, certo? Com esse resumão, né, aí eu vou entrar um pouco mais no detalhe, né, para conseguir abordar passo a passo dessa metodologia, né, para que no final você saia com um roadmap, né, de como implementar isso aí, quais são, né, como estruturar todos esses projetos, seja envolvendo essas tecnologias, né, emergentes aí. Bom, aqui eu vou passar algumas coisas rápidas, tá, para não ser repetitivo. Tecnologia que a gente domina, a gente desenvolve os projetos, dessa forma que a gente atua, tá? Não só no realidade imersiva, mas a gente desenvolve toda a parte de aplicativos, né? Jogos, se necessário, né? Para engajar os colaboradores aí no treinamento também. A gente utiliza todos esses dispositivos aqui, né? De realidade imersiva aqui. Desafio, né? Então, essa é a pergunta-chave, né? Como usar essas tecnologias, né, para que as empresas se beneficiem, né? E melhorar a experiência dos clientes e colaboradores, né? Tanto o pessoal externo, né, os clientes, como o pessoal interno, né? E saber usar a tecnologia, né, certa no problema certo, né? Então, a gente acaba atuando aí com palestras, demonstrações, né? Tal. A gente, inclusive, ganhou aí 2 anos seguidos, 2021 e 2022, né? O prêmio aí, quando a gente abriu em Portugal, né? A gente foi considerado aí, dentro das PMEs, né? Que são as pequenas e médias empresas, o top 5% das melhores empresas de Portugal em solidez financeira e performance, né? E quando a gente abriu aqui no Rio, no Brasil, a PME Lean Tech Brasil, e a gente foi convidado aí pelo Inovabra, né, a fazer parte do Hub de inovação aqui. A gente também conquistou um prêmio aí super bacana, né? Alguns dos nossos clientes, né, que a gente atua globalmente. E esse é o slide aqui que queria mostrar para vocês, né? O método Lean Tech Growth existe, né, para
subirem de patamar, né, basicamente. O que acontece? Tem a fase de exploração, né, onde você está conhecendo a metodologia Lean, né, e aplicando algumas coisas. Tem a fase intermediária, onde você está consolidando os aprendizados, né, depois dessa implementação inicial das melhorias, seja nos processos, né? E ao longo desse processo tem pessoal que, né, tem a descontinuidade, né? Então acaba ou mudando, né, de liderança, ou acaba mudando aí as estratégias da empresa, então, ou outra prioridade, né, a implementação de algum novo sistema, algum outro método tal, com a mudança da liderança, e acaba, né, descontinuando aí o processo, né? E tem a fase de excelência, né, onde o pessoal consegue avançar bem, né, implementar, consolidar, padronizar, e tem o resultado aí do Lean, né, aqui na excelência, né, fase da excelência. Tá? Agora, o que o Lean Tech Growth permite fazer, né, é fazer esse, né, um salto aqui do resultado que você conseguiria aplicando o Lean normalmente para um outro patamar. Tanto é que a gente fala que é possível, né, praticamente maximizar os resultados de algo que você da sua performance atual, você consegue potencializar muito mais, né, utilizando a tecnologia. E muitas vezes o pessoal começa com o mapeamento, né, do fluxo de valor. Aqui a gente chama de um outro nome aqui, a gente está... por quê, né? Porque o novo nome? Porque não é só o mapeamento de processo, né? A gente identifica algumas alavancas estratégicas, é o que? Mostrar que primeiro você mapeia, mas não somente os processos. Você mapeia tanto os processos como a experiência de quem está usando ou quem está passando por esse processo. Tá? De forma geral, tá? Cliente, tem o departamento comercial, planejamento, né, armazém ou logística, tem a área da produção, expedição, isso aqui no caso de indústria, tá? Se for em outra área, aí seria outras áreas. Mas normalmente o pessoal tem, com certeza, o cliente, né, que é a razão da gente existir, o departamento comercial, né, planejamento também, de alguma forma, e aqui no meio muda, né? Se é um serviço, se é uma produção, manufatura, né? Ou se é um atendimento, etc. Aí depende de cada setor, tá? Mas aí, identificando aí os principais problemas, né? Erros na entrada de pedido, né? Acho que acontece bastante, né? Ineficiência no atendimento do cliente, atrasos, né? Ineficiência no processo de produção, né? Falha de equipamentos ou materiais, falta de materiais, etc. Então, vai mapeando aqui e a gente põe numa lista, né? Aqui eu vou depois voltar lá e falar o passo a passo, né? Aqui o principal é identificar onde que está, de qual área você está falando, né? Como que é o processo, quais são os processos, qual que é o problema daquele processo, qual o desperdício que você está identificando, né? É bom diferenciar desperdício do problema, tá? É que nem aquela coisa, né? Onde tem a fumaça, né? Tem fogo, né? Uma coisa é a fumaça, outra coisa é o fogo em si, certo? Uma coisa que vai ajudar bastante, se vocês identificarem logo de início, é qual indicador que vocês estão acompanhando atualmente, né? Porque se não estiver acompanhando nenhum indicador para medir aquele problema que está acontecendo, aí é a hora da gente definir, certo? E o valor atual desse indicador, né? E colocar uma meta arrojada. Depois a gente faz a priorização, né? Desses problemas, só que para priorizar a gente precisa de um critério, né? Então a gente define um critério, tá? Desses problemas. A gente põe numa matriz, isso aqui depois a gente, voltando lá, no detalhado, a gente chama de xadrez, né? É um tabuleiro de xadrez aqui. Esse aqui é o xadrez mais simples, tá? É 2x2, são 2 quadrados aqui por 2 quadrados. O tabuleiro tem 8, né? Para quem joga xadrez, 8x8. Então vão ter vários critérios, pelo menos 8 aí, 8x8, e aí a gente vai colocando pontuação e tal, para realmente conseguir priorizar, né? Porque envolve tecnologias aí, né? No final das contas. Então, a gente prioriza esses desafios, qual desafio que vai ser implementado, né? E a gente passa para o cenário ideal, tá? Cenário ideal é exatamente não é estado futuro, tá? A gente está falando de estado ideal, né? O que seria o ideal para você? Entrar o pedido já direto no sistema, que aí já, né, o algoritmo já calcula a melhor forma de nivelar, né, a produção, se for o caso de indústria, né, manufatura, melhor forma de nivelar isso daí, já vem redondinho o planejamento e tal, o pessoal produz, já tem, né, é o ideal, tá? E aí sim, entra o roadmap, esse aqui é só uma representação aqui, tá? Depois eu vou voltar
no detalhado de como fazer esse roadmap detalhado, para que vocês tenham todas as informações necessárias, né, para apresentar lá para o stakeholder, né? Mas normalmente nesse roadmap, o que eu queria mostrar aqui no slide, é pelo menos uma visão aí de 5 anos, né? Então aqui só como exemplo, porque esse aqui é o roadmap assim mais comum que acaba tendo, né? Primeiro, vamos supor que vocês estão começando esse ano, né? Construir aí a fundação, né? Elementos básicos aí para permitir que todo o restante seja não caia à parte, né? Que realmente vá se sustentando, né, ao longo desses processos. Uma vez tendo esses elementos chaves, né, de fundação, a base, aí a gente consegue começar a automatizar algumas coisas, né? E depois, com esses dados, né, feitos, aí ajuda bastante, né, para a inteligência artificial, né, machine learning, essas técnicas, para criar alguma coisa já em termos de previsibilidade, previsão, né, e eventualmente fazer a prescrição, né? Não só prever, mas também sugerir o que fazer, né, a partir desse cenário, né? E aí, próximo estágio é fazer algo já, né, autorreparável, né? O pessoal chama de self-healing, né? Onde com essas informações, além de sugerir e não ter a pessoa realizando a ação, né, sugerida, mas sim o próprio sistema já se autocorrige, né? Até chegar numa empresa cognitiva que é basicamente quase, né, similar ao que um ser humano poderia fazer, né, mas com alguns elementos que ainda precisa do elemento humano aí para, né, continuar a identificar aí dentro de um contexto se tem um problema, né, acontecendo, como melhorar, né, os algoritmos e tudo mais. Então, mas, de certa forma, chegar num estágio onde a empresa, né, tenha o sistema cognitivo e integração aí com todo o ecossistema, né? Toda a empresa está já integrada nesse sistema praticamente que identifica, que aprende, que prevê, né? Já sabe algumas sugestões, né? Cenários assertivos e, inclusive, se autocorrige e aprende com isso aí, né? Então, basicamente, um roadmap assim, genérico, se fechar todos os detalhes e colocar qual que é o, né, principais pontos aí, normalmente cai nesse roteiro, tá? Na transformação tecnológica, onde o estado final é a grande parte, né? A máquina conseguir fazer, a inteligência conseguir fazer e as pessoas estarem, né, no backup e melhorando continuamente e fazendo outras coisas que a máquina ainda não consegue fazer, né? Então, agora eu vou mostrar as soluções, né, de alguns dos problemas identificados, né, nesse exemplo aqui, real, inclusive, tá? Então, aqui, ó, a gente mostra, né, algumas das ideias sugeridas, né, num dos eventos aqui, e tem várias ideias bacanas, né? O cliente envia pedido através de um portal, aí já valida, aí o sistema já faz planejamento, entra na produção, tal, né, e manda lá para o cliente final, né? Então, alguns desafios que a inteligência artificial poderia resolver são esses tipos de problemas, né? E aí a gente utiliza esse framework, né, do Machine Learning Canvas, que são blocos, né, onde a gente completa, né, com o pessoal quais são os elementos que precisam ter para você gerar, né, um plano de implementação, uma proposta, né, para implementar esse algoritmo, né? Então, mostrar aqui um exemplo, tá, real. Esse daqui foi um trabalho, o desafio que veio para a gente foi o seguinte, né? Essa empresa queria, né, a partir de um histórico de vendas do ano de 2022 e 2023, 2 anos de histórico, né? Eles têm todos os produtos, né, para quais regiões que são vendidas, né, que foram vendidas. Então, eles têm todo o dado de vendas, qual produto, para qual região, em qual cidade, em qual loja e tal. E eles queriam que a gente fizesse um modelo de previsão, né, de qual seria o forecast, né, de vendas, né, qual seria a quantidade, né, a ser vendida por tipo de produto, por região, né, onde que tal produto vai ser vendido, quanto vai ser vendido em tal região, em tal produto, tal, baseado no clima, né, nesse caso aqui,
no contexto deles, o clima influenciava bastante, né? O tempo tempo úmido, tempo seco, temperatura, né? Alta, baixa, isso aí influenciava bastante, né? Então a gente observou pelos dados históricos que quando a umidade do ar era relativamente baixa, né? As vendas subiam, né? Por exemplo, quem tem rinite e tal, né? Umidade baixa, tempo seco, dá problema, o pessoal vai lá e compra esse produto, né? Quando a umidade do ar está alta, né? Vendas também caem, né? Então, esse tipo de padrões deu para identificar, né? Pelo histórico de vendas e fizemos o algoritmo e esse foi o número aqui de previsão de vendas, né? Esses números aí, a gente passou esses números para o pessoal, né? Quanto que seria a quantidade de vendas? Isso aqui é a previsão, tá? Previsão de vendas que o algoritmo gerou, né? De janeiro a abril. Eles, obviamente, tinham, né, o resultado real de qual foi a quantidade vendida por produto por tal. Aí a gente entregou esse forecast para eles, ó, e confrontaram, né? Em azul a gente tem o real e no laranja a gente tem a previsão que a gente forneceu para eles, né? Olha só a relação que deu, né? Que tem os decimais aqui, tá? Em termos de acuracidade, 98, 99% de acuracidade, só com os, né, os dados que a gente recebeu. A gente teve um trabalhão, tá? De fazer a tratativa dos dados, porque vocês conhecem, né? Dados não vem redondo, né? Então teve que fazer tratativa, análise e tal. Mas depois de gerado, né, treinado, é a porcentagem aí, né, de acuracidade que o algoritmo consegue prever, né? Imagina isso daqui, né, para vendas, para o setor comercial, né? Como fazer as promoções mais assertivas. Você sabe praticamente, né, mais de 90% aí de chance dessa quantidade ser vendida, né? É ótimo, né? Então, como a gente fez isso? Os elementos, né, para gerar esse algoritmo entravam todo nesse canvas, né? Então eu vou passar aqui rapidinho, tá? Depois vocês podem ver esse vídeo mais com calma, né? Então o principal chave aqui, o ponto chave aqui nesse campo intermediário, no meio do canvas, né, é a proposta de valor, né? Por que vocês estão fazendo isso? Qual que é o objetivo, né? Otimizar, tal, melhorar a eficiência, reduzir custos. Depois tem a fonte de dados, né? De onde que vocês vão coletar esses dados? Né? Então, de densidade demográfica, temperatura e tal. Como que vocês vão coletar esses dados? Né? A fonte disso daí, né? Pelo sistema de ponto de vendas, né? Os APIs de previsão, né? Do clima-tempo, por exemplo, de fonte de dados, censos demográficos. E aí vem as características, que tipo de características, né, que a gente precisa para gerar esses inputs, né? Então, a gente está falando mais da parte de inputs, né? E quando vocês forem completar aquele canvas, né, do machine learning, é bem assim, tá? Apesar de ser uma coisa tecnológica, na discussão, a melhor forma ainda, né, para quem está começando, é com os post-its mesmo, tá? Tem softwares aí que fazem isso aqui digitalmente, né? O Miro, a gente usa bastante o Miro também, né? Aqui tem as tarefas, né? Tarefas de ML. ML é Machine Learning, tá? É o algoritmo aí de aprendizado, né? Então, quais as tarefas, né, que esse algoritmo precisa fazer? No caso, né, entrar com essas características e tem que resolver um problema, né, de regressão aqui, regressão e série temporal, que eu não vou entrar nos detalhes técnicos, tá? Mas tem os tipos de problemas que o algoritmo resolve, né? A gente tem que ter uma noção de qual tipo de problema que resolve e a saída, né? O que a gente quer como saída, né? A gente quer a previsão de vendas, né? Então, esse aqui é um resumão dos tipos de problemas mais comuns aí de machine learning, né? Acho que a primeira tabela, a primeira coluna aqui não são mais técnicos, né? Mas acho que o último aqui, ó, exemplo, acho que fica mais familiar para vocês, né? Em que tipo de situação dá para utilizar, né? Exemplo, adivinhar o preço de uma casa baseado no seu tamanho e na localização, dá para prever, né? O preço. Decidir se um e-mail é spam ou não, esse é clássico, né? Os e-mails vocês recebem, o negócio já categoriza e puf, né? Já joga na caixinha de spam, né? Então, depois vocês podem rever aí e revisitar isso aqui e ver com calma os tipos de problemas que podem ser resolvidos, né? Então, e que tipo de decisão, né, a gente quer tomar. Uma vez que o algoritmo, né, calcula, ó, tem que ajustar o nível de estoque, depois por loja, né, fazer a recomendação de campanhas de marketing e tudo mais, né, otimização de logística e tal.
avaliação offline, né? Como que a gente avalia, né, os indicadores antes de deixar isso aqui live, né, rodar o algoritmo. Então, definir as métricas, né, e aí sim fazendo as previsões, né? Com que frequência essa previsão deve surgir, né? Por exemplo, diária, fazer uma previsão diária, né, para os próximos 30 dias, né? Tempo máximo de 1 hora para transformar esses inputs em dados, né, em previsão, né, gerar esses dados. E, por final aqui, como que em tempo real, quando isso aqui estiver live, que métricas que a gente vai acompanhar, né? Monitoramento diário de erro de previsão, né, a taxa de erro, né, que daí a gente pega esses erros para melhorar, fazer mais treinamentos e melhorar aí o algoritmo, né? Análise semanal, dashboard, KPIs, dashboard de KPIs de redução de estoque, e aí que a gente vai colocando. Com isso daqui em mãos, fica muito mais fácil, é como se fosse uma planta, né, para construir um prédio. Né? Isso aqui é a base. Então, esse aqui é uma ferramenta que se vocês colocarem no Google também, vocês vão encontrar, né, várias referências. É uma ferramenta muito interessante aí para vocês na hora de implementar, né, algo de machine learning. Com isso aqui pronto, se vocês responderem tudo isso, facilita muito a nossa vida também, né, na hora de desenvolver o algoritmo também, né? E internamente, acho que fica todo mundo alinhado. Então, com o Machine Learning Canvas, né, e os dados, a importância, né, da melhoria contínua do modelo. Não é só fazer uma vez e acabar, né? Tem que pegar os desvios e trabalhar neles, certo? E, assim, coletar feedback, né, dos usuários, de quem realmente está usando isso aí lá na ponta, atualizar, né, os features, que tipo de decisão você quer, que tipo de tarefas você quer que a máquina faça, né, também. E pegar esses outputs, feedbacks e fazer o refinamento, né? Fazer a melhoria aí das coisas, né? Mostrar aqui um outro exemplo, tá? De Real-Time Location System, que é o problemas, né? Relacionado muitas vezes à logística, tá? Onde materiais, né? Necessários aqui no caso, automaticamente requisitados, rastreados em tempo real. Quem trabalha aí com produtos, estoques e tal, isso aqui, deixa eu ver se roda aqui, ó. Né? Aqui são alguns tags e âncoras, né, que estão localizados aí no armazém, aqui no caso, e você consegue fazer o rastreamento, né, fazer todo esse acompanhamento de onde está, e fazer as melhorias, né? Aí no ponto vermelho tem bastante, né, movimento, né? Como evitar as riscos, você consegue monitorar tudo isso daí, né, para fazer os projetos de melhoria, né? A realidade estendida, né, no caso, é aquele exemplo, né, de realidade virtual, realidade aumentada e tal, a gente tem o mesmo canvas, né, um template aqui para fazer esses projetos, né? Da mesma forma, completando isso aqui, tá? Que também a gente seria uma base, né, para implementação, né? Com isso aqui fica muito mais fácil. Esse aqui é um exemplo aí de uma fábrica, né, onde a gente realizou o módulo de treinamento, né? A ideia era treinar os colaboradores, né, utilizando a realidade virtual e o pessoal fazer realmente a montagem aí das peças, né? Certo? Então, para gerar isso aqui, aquele canvas é interessante, porque daí a gente tem a base, né? Todas as coisas que a gente precisa para desenvolver isso aqui estão lá, né? Então, esses são alguns elementos aí para vocês, né? Opa, peraí. Né? Realidade aumentada e mista, né? Que aí você consegue visualizar, não dentro de um ambiente imerso, mas, né, no ambiente. Isso aqui, a gente fez o trabalho lá com o pessoal da Politécnica, né, da USP. Aliás, se tiver alguém aí também relacionado ao Bajo, ao projeto Bajo, né, bons tempos aí, né, você consegue, aqui no caso, simulando uma montagem, né, do cubo de roda aí, certo? Aqui também, né, você consegue ver os dashboards flutuando, né, na sua frente. E esse aqui é acho que é uma das formas mais simples, né, de começar a implementação, isso daqui, né, o Robotic Process Automation, RPA, onde você, basicamente, para coisas repetitivas, né, ou rotinas, você consegue automatizar
tudo isso aqui. Para ter uma ideia, né? Esse aqui era uma das atividades que a pessoa fazia, né? Inclusive eu fiz junto com a pessoa tudo isso aqui, né? E gastava aí por máquina, né? Tinha que fazer todos esses elementos, né? Então isso aqui dá quase o quê? 3 minutos, né? Por equipamento, tá? E aqui vocês vão ver aqui o robozinho, né? O script rodando, a gente selecionava as máquinas, dava o start e aí depois deixava o computador fazendo, né? A gente ia fazer outras coisas. Enquanto isso, a máquina fazia todas as atividades, né? Então, só com isso, ó, é que eu estou na frente aqui, mas tem um número aqui atrás de mim, é 87% de redução, né, de tempo, né? O que demorava 1h30, né? São 25 máquinas para fazer todo esse trabalho manual, 1h30, em 12 minutos o script aqui, o robozinho fazia, né? Certo? Então, vocês vão chegar numa conclusão parecida com isso, né, durante essa avaliação. Vocês vão identificar, nesse caso aqui, nesse cenário, a gente identificou que a maioria das coisas, né, das melhorias, a inteligência artificial resolvia, né, maximizava os resultados. Outra parte, o RPA, né, que é o robozinho, o script, né, que fazia automaticamente, resolvia, dashboards, BI, né, e alguma das tecnologias imersivas. Então, provavelmente, na transformação da jornada, se for nesse tipo de setor, né, manufatura e indústria, acho que a proporção deve cair mais ou menos similar a isso aqui, tá? Outros setores também, se não similar, vai ser bem próximo. É o que a gente quer ver também, né, vocês implementando e ver como que seria, né, como ficaria no caso de vocês, tá? E aí depois a gente compara os resultados, né, antes e depois. E aqui que está, acho que um dos pontos chaves, né, de como mostrar que isso aqui dá retorno, né? Então, para fazer isso aqui, tá, vou explicar. Né, tem os custos operacionais, né, de quanto custa isso, né, o custo da operação atual. Com a implementação dessas tecnologias, quanto que isso vai dar de ganho? Né, aí, validado pelo setor financeiro, controladoria seria, né, ótimo até para vocês venderem o projeto, né, ou buscar patrocinadores internos aí na empresa, né? Aí você calcula aqui o potencial de redução e ao cotar, né, o investimento necessário para implementar essas tecnologias, você vai ter um valor, certo? E aqui, não sei se vocês estão enxergando, acho que eu estou na frente, né? Mas vai ter o total aqui do investimento, e aí você faz a conta, né, divide um pelo outro, tá? E vai encontrar que o ROI, nesse caso, 52% de ROI negativo, ou seja, o investimento inicial é maior, né, do que o ganho, porém o payback é de 1,8 anos, né? Se for implementar tudo isso de uma vez. Aí, a gente distribui isso aqui ao longo do tempo, né, para cada uma das melhorias que vão ser implementadas, né? Em verdinho, a gente tem aí o ganho, né, ao longo do tempo, e o vermelho é o investimento inicial, né, para cada uma dessas frentes de trabalho. A gente está colocando tudo, né, porque está mapeando todo o contexto de ponta a ponta, né, e acho que isso daqui que falta muitas vezes nas empresas, né, o pessoal não sabe esses números, não consegue visualizar esses números, né, ao longo do tempo, né, 3 meses aqui, por exemplo, e no final acaba gerando esse visual, né? E aí a gente consegue ver, né? Puxa vida, né? Aqui vai ter um pico, né? Não dá para implementar tudo isso aqui de uma vez. Então, qual que é o segredo aqui? Ou, na verdade, não é nem segredo. Se vê esse gráfico, dá para enxergar. Não, a gente tem um orçamento de tanto, né? Então, precisa revisar, né, as prioridades e aí o que você vai fazer? Você vai nivelar, né, esse conteúdo ao longo do tempo para que o ganho gerado aqui em uma certa fase seja reinvestido, né, na próxima inovação, na próxima tecnologia, na próxima melhoria que você vai implementar, tá? Para que isso seja, né, sustentável. Ou seja, isso aqui é a visão inicial que você vai ter. Depois você vai repriorizar e distribuir esse plano, né? Aí você vai ter os elementos para você construir aquele roadmap, né, dos 5 anos, né, do próximo ano, assim por diante, né? Você já tem os valores, quais tecnologias você vai precisar e qual problema você está resolvendo e quando que você vai ter de retorno ao implementar essa tecnologia para aquele problema, porque inicialmente
inicialmente, se você está fazendo o seu trabalho, né, a sua lição de casa Lean, isso daqui, a gente está falando de, ó, você chegou já no limite, e aí você vai ter que subir de patamar, né, maximizar os resultados. Então, se você não está nessa fase, primeiro, faz a liçãozinha, né, deixa o processo Lean enxuto, né, elimina já os desperdícios básicos, tal, para depois você começar a implementar as tecnologias. Esse é o nosso conselho, tá? Vai repriorizar, né, para ter um melhor nivelamento daquele investimento, né? Então, isso aqui basicamente vai ser fundamental, né, para realizar as transformações, tá? E assim, para terminar, tá, pessoal? Então, para cada um desses pontos, ó, tem todos esses, né, todo esse passo a passo. Eu vou passar aqui devagarzinho aqui, tá? Mas assim, principalmente o que eu falei, né, do roadmap, tá? Para concluir, ó, implementação, né? Resultado esperado. A gente tem aqui, numa das fases, deixa eu ver aqui, a análise de impacto, né, inovadora, a gente tem esse roadmap. Só que esse roadmap, né, parece inofensivo aqui, né, mas como criar esse roadmap? Né, a gente dividiu aqui na visão de 5 anos, né, construção das fundações, integração, e aí depois, ó, o que cada um desses, né, quais são os elementos principais aí nessas etapas, né, fazem? Então, por exemplo, o que é esse construção de fundação? Estabelecimento de uma estrutura básica, né, cultura necessária para a transformação digital, né? Foco na coleta, integração, tudo mais. Tá? Então, em cada um desses, quais são os pontos chaves? Porque depois, ó, vocês vão ver aqui que ao abrir isso aqui, tá? O que a gente faz? Para cada área mapeada, né, a gente tem aqui a principal, digamos, o principal elemento, né, a principal iniciativa, né, que caracteriza aí cada uma dessas áreas impactadas, né? Eu vou fazer só um exemplo aqui de vendas, tá? Que a gente até falou de vendas lá de previsão, né? De previsão de vendas. Então, para cada departamento, o que vocês vão fazer? Primeiro, o objetivo, né? Qual o objetivo para esse departamento, utilizando aquela tecnologia, naquela fase, naquele ano. Né? Aumentar a eficiência e melhorar o complemento de leads, por exemplo, né? Nessa primeira fase. Né? E aí vocês vão tentar identificar aqui o que a gente vai implementar, né, no sistema de CRM. Isso aqui é no inicial, né? Estamos falando do fundamento. Né? Por que você vai implementar isso? Né? Como que você vai implementar? Certo? E aí, quando que você pretende implementar no primeiro e segundo semestre aqui de 2024 e quem são as pessoas envolvidas, né? Isso aqui para você colocar depois naquele roadmap, naquela escadinha, né? Só para vocês terem uma noção, isso aqui para cada departamento, tá? No marketing também vai ter a mesma coisa e assim por diante, para cada um desses departamentos. Tá vendo que é um negócio bem robusto aqui, né? E, assim, isso aqui em 2024, agora vamos ver aqui 2028, o que vai ser, né? Então, transformação aqui completa numa organização cognitiva. Aqui também a mesma coisa. Você vai abrir para cada área, né? Para cada área, você vai colocar aqui, ó, aumentar o engajamento dos clientes 60%, criar 3 novas fontes, né, de receita, colaboração do ecossistema. Então, aqui dentro vocês vão colocar, né, todas essas etapas para cada área. Né? Assim, você vai ter todos os elementos necessários, inclusive com, né, retorno sobre investimento, tudo aquilo lá, para completar esse roadmap, basicamente, tá? Então, vocês estão vendo aqui que é bem robusto, né? Para o pessoal que realmente implementar e tiver afim, né, de ir para essa jornada, que interessa a gente também, porque a gente quer ver resultado de vocês, assim que vocês implementarem, tá, os resultados, vocês vão compartilhar, né, para quem quiser compartilhar, e a gente avalia, né, ver se seguiu exatamente esse método. Pessoal, a gente convida, né? A gente está convidando aí, está dando uma grande oportunidade de ter o caso de vocês dentro do nosso livro que está sendo desenvolvido, né? Da metodologia Lean Tech Growth, e colocar vocês como coautores da implementação, né, do caso de sucesso. Tá? Então, aqui já deixo o convite para vocês. Tá? Mas quem realmente quiser se aprofundar muito mais, né, do que isso, acho que com essa apresentação tem uns pontos chaves, acho que dá para
dá para entender ou tentar, né, implementar no caso de vocês, inicialmente. A gente está planejando fazer uma oferta, né, de um acompanhamento mais próximo, para quem realmente está afim, tá? Para os curiosos, para quem realmente só quer entender como o processo funciona, acho que essa apresentação, se vocês revisarem isso aqui, acho que dá para pegar os pontos-chave, qualquer coisa vocês mandam, né, mensagem para mim, aí eu tento responder, né, as dúvidas também, sem problema. Agora, para o pessoal que realmente está querendo se engajar, comprometido, né, o pessoal, inclusive na pesquisa colocou 10, lá na nota 10 de comprometimento, pessoal, tem algumas alternativas aqui, né? A gente está planejando fazer um programa, né, de acompanhamento desse método Lean Tech Growth para aqueles que realmente querem implementar no caso, né, da empresa, e a gente consegue fazer um acompanhamento mais forte. Para esse pessoal, eu vou enviar um link, tá? Vocês me informem, eu vou enviar o link para vocês darem uma olhada no programa, né? A gente está chamando de programa Lean Tech Growth Accelerator, de aceleração de resultados, né? Que é o que a gente está prometendo, né? Em 3 meses, a gente tem 20 horas para dedicar com vocês em pequenos grupos, né? De no máximo 4 pessoas, para a gente fazer um acompanhamento bem mais próximo de implementação de todo esse passo, e aí sim, né, a gente vai passar por todo esse conteúdo aqui, tá? E chegar, realmente, se vocês querem implementar aí, puxa vida, né? Como que eu faço? Eu não tenho esses números, eu preciso, né? Eu estou meio perdido aqui. Não tem problema, a gente dá um acompanhamento muito mais assertivo aqui, né? Que é o que a gente normalmente faz nos projetos, né, de implementação das tecnologias, né? Para ter realmente esse resultado assim, surpreendente, né? De 90 e tantos % de redução de tempo, ou redução de custo, ou melhoria de produtividade e tudo mais, tá? Então, tem esse programa de aceleração de resultados, 20 horas, distribuído ao longo dos 90 dias, né? A gente está dando 3 meses aí de implementação, né, com o nosso acompanhamento, e, assim, tempo é totalmente flexível, tá? Então, eu vou disponibilizar, né, o calendário com as datas para vocês marcarem, agendarem e ter essas 20 horas aí de acompanhamento. E normalmente o que vai acontecer a cada semana ou a cada 2 semanas, dependendo do pace de vocês, tá? O prazo é de 90 dias, a gente garante que vocês vão ter, né, pelo menos uma base para fazer o roadmap e conseguindo aí, né, o patrocínio ou o apoio dos stakeholders para implementar essas tecnologias, melhor ainda, né? E aí vocês vão ter realmente os resultados rapidamente aí. Quanto mais rápido vocês começarem, né, 3 meses, melhor, porque vocês conseguem aproveitar toda essa jornada aí de aceleração de resultados. Eu vou passar o link para vocês, né? E se vocês tiverem dúvidas de, será que esse método realmente funciona para a gente, né? Provavelmente sim, porque basta processo, tendo processo, vocês conseguem implementar isso aqui, tá? E a gente tem alguns casos, né? Vários casos aí, seja aqui ou lá fora, né? E dá a melhor solução para vocês também, né? Se vocês têm alguma questão em relação ao tempo, né? Puxa, não tenho tempo, né, para dedicar nesse curso e tal. É exatamente por isso que a gente desenvolveu esse curso de aceleração, porque a gente sabe que, né, muitos de vocês, inclusive eu passei por isso, não tem tempo suficiente, então a gente condensou em pílulas, né, de conhecimento para que em 20 horas vocês consigam acompanhar e, assim, o acompanhamento é presencial e online, tá? Então vocês podem escolher. Para o pessoal que mora longe, a gente faz acompanhamento online. Para o pessoal que está aqui em São Paulo, né, vocês podem vir aqui para o InovaBra, inclusive vocês vão ter a oportunidade aí de experimentar aí, né, esses óculos aqui, HoloLens, entre outros, né, para realmente sentirem, né, como que é essa experiência, né, se essa tecnologia realmente resolveu o problema de vocês, né. Então, é presencial, nessas 20 horas que vão ser distribuídas ao longo dos 3 meses, vocês agendam e a gente faz o acompanhamento, né, de 1 hora a cada sessão, pequenos grupos, né, se você tiver sorte e ter uma sessão sozinha,
vai ser sessão só com você, ou se você estiver longe, online também a gente faz essa sessão. Tá? Se o método vai funcionar para a gente ou não, se você está com essa dúvida, tá? A gente garante e a gente está comprometido, da nossa parte, a gente vai dar 150% de comprometimento em dar resultado, porque isso interessa para a gente, né? Até para vocês, dando resultado, a gente vai colocar, né, o caso de vocês, o caso de sucesso de vocês, no livro, né, do Lean Tech Growth. E aí vocês entram como coautores nossos, ou para o pessoal que está querendo fazer um novo negócio, quer mudar de área, quer se especializar nesse método, acho que esse é o programa ideal para vocês, né, de aceleração de resultados e poder implementar aí no dia a dia de vocês, chegar com todos esses passos, né, detalhados de como chegar no roadmap e tudo mais, a estrutura, gerar o canvas, gerar o plano e poder mostrar para os stakeholders para fazer esse projeto de transformação se desenrolar, né, e ser implementável e, finalmente, né, ter aí o reconhecimento, né, por toda essa transformação e você ser a referência dentro da sua empresa, né, nessa metodologia. E uma vez que você domina isso, tá? Vocês vão conseguir fazer o roadmap, revisar isso daí, gerar todo o plano para cada plano, né, para cada ação de melhoria tecnológica, né, vocês vão conseguir elaborar um plano assim, que ninguém vai duvidar, né, do resultado, do retorno sobre investimento, e você vai conseguir vender muito melhor, né, essas iniciativas. Tá? Para o pessoal que ainda está, né, em empresas que ainda não são tão disruptivas, não estão mais chegadas em inovação ainda, né, são mais tradicionais, conservadores, dá para começar, né, com algo pequeno, tá? Mas inovação e soluções disruptivas, né, acho que vão caminhar em paralelo, mas começa com alguma coisa pequena e a gente molda o roadmap para a sua situação, para o seu contexto, até para começar com alguma coisa pequena, vai implementando, vai dando resultado, isso se alimenta, certo? E você vai conquistando, né, as pessoas, os seus stakeholders, de que isso é algo que vai gerar uma transformação, vai dar um retorno gigante. E quem começar antes, né, sai na frente, certo? Então, a gente está comprometido 150% em dar o resultado para vocês. Isso é o que move a gente, né? É o que me move também. E, assim, vocês vão ver lá no link, tem o valor, né, para essa mentoria aí de 20 horas ao longo dos 3 meses, onde a gente garante, a gente vai fazer da nossa parte o nosso máximo. E se vocês acharem, né, que, poxa vida, mas eu não tenho esse valor, eu até já digo aqui, antes de mandar o link para vocês, acho que não custa nem um jantar aí por mês para vocês, tá? Então, vocês clicam aí no link, né, e para quem quiser se aprofundar e se tornar a referência, né, querer se tornar a referência de implementação nessa área tecnológica, na transformação tecnológica, acho que é o curso ideal para isso. Especializando, querendo tornar-se parceiro da gente, né, de desenvolver esse business aí na localidade de vocês também, é uma ótima, né, oportunidade também, a gente consegue desenvolver essa frente, né, com os nossos parceiros. É um approach super bacana e a gente apoia totalmente isso daí. E outra iniciativa que a gente faz também é que parte, né, desse valor, que não custa nem um jantar, né, por mês, que a gente, parte disso daí a gente vai dedicar para algumas ONGs, tá? Até porque a gente está envolvido com ações sociais também. Então, parte disso daí a gente dá como doação, né, para as ONGs envolvidas e a gente dá o follow-up para vocês também de como está sendo investido isso daí. Então, para os interessados, vocês podem... eu mando um WhatsApp lá no grupo, eu mando o link, ou podem me contatar diretamente aqui, né? E eu mando o link para vocês atuarem, né? E pensarem, vou dar um tempo para vocês, né? Fica aberto até terça, tá? Esse link, para quem quiser se aprofundar. Então, até terça-feira, se vocês conseguem decidir, né? Mas já adianto que não vai ser nem um jantar por mês para vocês, tá? Então, tá um preço acessível. O que eu garanto é que esse programa, né, à medida que a gente vai dando resultados,
provavelmente isso aqui é o ticket que vai aumentar, né? De pessoal que a gente quer desenvolver, que a gente quer colher resultados juntos, né? E promover vocês também. E aqueles melhores casos de sucesso implementados, a gente vai chamar vocês em coautoria aqui para o nosso livro aqui do Lean Tech Growth, né? Quem sabe vocês escrevem junto com a gente, bota o nome aí, e você já sai com um livro aí, né? Como coautor, né? Então, acho que vai ser até uma ótima referência para vocês aí no mercado de trabalho, no seu desenvolvimento profissional também. Então, pessoal, ó, já está apagando a luz aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar esse vídeo, o link está disponível lá no grupo e desejo uma ótima noite para vocês. Pensem, para quem estiver interessado aí em se desenvolver nisso daqui, me mandem o contato para mim, seja pelo Insta, seja pelo Direct, né? E eu passo o link aí para vocês para o programa de aceleração de resultados do Lean Tech Growth. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, por acompanhar. E quem tiver dúvidas depois de rever esse vídeo, só mandar perguntas para mim, que eu estou à total disposição para responder para vocês. Tá bom? Ótima quinta, ótima noite, bom descanso para vocês e obrigado por ter acompanhado até aqui. Boa noite. Até mais.